Olá pessoal, tudo jóia? Estou aqui de volta para fazer uma reflexão com vocês. A gente vai falar sobre o comportamento do Mandetta, do ministro da Saúde, Luiz Mandetta, que o presidente da República, o Bolsonaro, deu uma declaração na Jovem Pan, vou colocar aqui embaixo, de que faltou humildade a ele. Então, quero fazer uma reflexão aqui, vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Essa reflexão não é exatamente sobre evidências científicas, não tem exatamente esse fundamento, que é, digamos assim, o espírito um pouco desse canal, mas é fazendo uma reflexão a partir daquilo que a gente chama de epistemologia da ciência, de como se produz o conhecimento chamado de científico. Então, nós continuamos aqui num contexto da ciência, que é o contexto em que eu acho que é pertinente eu fazer essa discussão sobre política, com posicionamentos políticos, que tem muita gente aí fazendo já, tá? Eu vou ler, portanto, para vocês uma definição de dicionário do que é humildade, ok? Substantivo feminino, qualidade de quem é modesto, simples, humilde, simplicidade. Qualidade de quem tem consciência de suas limitações, modéstia, em que há ou demonstra fraqueza diante de algo ou alguém, inferioridade, que expressa submissão em relação a seus superiores, acatamento. Então vamos lá, ela tem dois sentidos aqui. Um sentido é este, o último aqui, que expressa submissão em relação aos seus superiores, acatamento. Então, neste sentido, sim, faltou humildade ao Mandetta, porque ele não está seguindo a linha do presidente da República. O presidente tem uma linha, ele está dizendo coisas que são o contrário. Mas uma palavra, ela pode ter vários sentidos, ela pode ter, isso a gente chama de polissemia. Então, vamos ver outro sentido aqui da própria definição. Vamos lá, que tem qualidade de quem tem consciência de suas limitações. E aí eu quero fazer uma reflexão talvez um pouco mais ampla, sobre o comportamento dos cientistas, porque isso é comum, eles serem acusados de não serem modestos. Tenho esse canal aqui, que é um canal pessoal, para reflexões um pouco mais amplas, mas eu tenho um outro canal, que é o Lunaba, em que eu discuto mais um tema específico chamado autismo, e aí eu apresento lá as evidências. O que tem evidência e o que não tem evidência para autismo, e é muito comum que pessoas fiquem bravas porque aquilo que elas fazem não tem evidência, e eu falo ali, aí as pessoas falam, tá faltando humildade, como é que você está falando que uma coisa não funciona? Eu estou falando que uma coisa não funciona porque tem pesquisa dizendo que aquilo não funciona, ou ainda porque não há pesquisa dizendo que aquilo funcione. Isso a gente na ciência chama de princípio da hipótese nula. Se você não testou uma coisa que você acha que pode funcionar, você parte do pressuposto que é ineficaz. Porque, estatisticamente, a probabilidade de uma hipótese se mostrar verdadeira neste campo, ela é muito, muito, muito baixa. Então, você parte da hipótese de que não funciona. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O cientista, ele é um indivíduo que tem... O cientista, quando ele se comporta como cientista, claro, porque o cientista pode fazer um monte de coisa, ele pode se comportar de variada forma. Mas quando ele se comporta como cientista, ele é a exata expressão do que é a humildade. Eu vou explicar por quê. Não porque ele não faça afirmações e eventualmente afirmações que sejam categóricas, mas porque o que significa a ciência? A ciência, ela é um método para a gente se proteger de nós mesmos. Nós, quando a gente pega um objeto e aí a gente vai tentar entender aquele objeto, é natural que a gente coloque nessa concepção todas as nossas crenças e todos os nossos interesses. Então, se eu quero ver se uma coisa funciona ou não, digamos uma coisa para a saúde, eu estou querendo vender aqui um remédio. Se eu sou um indivíduo que vai ficar milionário se o remédio funcionar, eu tendo a errar, eu tendo a acreditar que aquele remédio vai funcionar. Mesmo que ele não funcione. E eu não estou dizendo que eu vou falar assim, não, eu vou sacanear os resultados aqui para eu poder ganhar dinheiro. Não necessariamente, isso também pode ocorrer, claro, mas não necessariamente. Eu tenho uma tendência, isso a gente chama de viés, enviesamento, uma tendência a acreditar que aquilo vai funcionar. Um pesquisador, se ele está fazendo uma pesquisa, mesmo que não tenha nada a ver com dinheiro, não tem necessariamente uma relação com isso. Quando ele está fazendo uma pesquisa sobre um medicamento, por exemplo, eu estou falando de medicamento porque é mais claro, ele tende a achar que aquele medicamento funciona, a gente se apaixona pelas coisas, se apaixona pelo tema de pesquisa. Então, é por isso que estudos que demonstram uma evidência, que são capazes de demonstrar evidência, isso é, que um medicamento tem alta probabilidade de funcionar, eles precisam de uma coisa chamada duplo cego, os estudos randomizados. Ou seja, o pesquisador, ele tem que estar cego. Quando ele avalia a criança, ou a pessoa,
quem quer que seja, ele avalia, ele não pode saber quem tomou o remédio e quem tomou o placebo, no caso de remédio, por exemplo. Porque senão ele tende a ver com melhores olhos, digamos assim, aquele que tomou o remédio que ele está testando. Então veja que coisa impressionante. Então veja, como é que na pesquisa, por que na pesquisa, na metodologia, eu já prevejo a dupla cegueira? Porque eu quero me proteger de mim mesmo como pesquisador. E esse é o grande desafio, e isso é muito difícil. Então, um cientista, quando ele é cientista de verdade, ele não dá opinião sobre as coisas, ele só expressa o que está na evidência. Isso, gente, é a expressão máxima da humildade. É dizer assim, ó, eu não sou nada, eu não importo. Você tem doutorado, você não tem doutorado, isso tudo é irrelevante. E ciência? A ciência obriga as pessoas a se colocarem no seu lugar. Para a ciência não existe autoridade, não existe discurso de autoridade. Você tem um doutorado, e daí? Tem pós-doutorado, e daí? E daí? O seu título não tem nenhuma relevância para a ciência. O que importa são as evidências. Se um doutor disser que a Terra é plana e o faxineiro disser que a Terra é redonda, o faxineiro está certo. Porque o discurso dele é correspondente com as evidências disponíveis que a gente tem sobre a Terra. Isso é muito comum. Eu vou falar de qualquer tema aí, e as pessoas falam assim, mas quem é você para falar isso? Eu falo, eu não sou ninguém. Eu não sou nada, eu sou irrelevante, eu sou ninguém na fila do pão. Mas está aqui a pesquisa, aqui, ó. Os dados produzidos dizem isso, apontam isso, demonstram isso. Mas os dados não podem dizer uma coisa hoje e depois a gente acumular outros dados que digam coisa diferente no futuro? Pode. A ciência ela é mutável, a todo momento ela está mudando a compreensão da realidade. Então, quando tiver outros dados, aí a gente vai passar a falar outra coisa. Mas agora não são os dados que a gente tem. Então, a ciência ela te oferece uma verdade que é uma verdade relativa. É uma verdade relativa às evidências disponíveis naquele momento. É uma verdade aproximativa, sempre aproximativa, porque depois a gente vai acumular novos dados. E de um modo geral, não é que a gente vai negar esses dados e essas interpretações, mas a gente vai ter outras interpretações, outras teorias ainda mais complexas, ainda mais capazes de explicar a realidade. E aí, portanto, vai ser capaz de explicar novos dados. Um exemplo que eu acho que é muito bom e explica bem isso é a questão da relação entre o Newton e a relatividade geral. Né? O Newton, a sua teoria da gravitação, ela foi muito eficiente para explicar os fenômenos que nós conhecíamos durante muito tempo. Né? E depois veio Einstein, em 1915, e publica a teoria da relatividade geral. Depois, em 1919, ela se demonstra verdadeira. Isso aconteceu, inclusive, no Brasil, em Sobral, no Ceará. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, a gravidade deixa de ser uma força, como o Newton pensou, né? A gravidade ela é decorrente ela é uma aceleração decorrente da deformação do espaço-tempo. Né, na teoria relativística. Então, a teoria relativística foi capaz de explicar fenômenos que a teoria newtoniana não era capaz de explicar. Então, ela era mais completa, ela era mais global, ela era mais ampla, portanto, mais verdadeira do que a teoria do Newton. A teoria do Newton é capaz de explicar fenômenos mais simples, mas a teoria da relativística é capaz de explicar mais fenômenos. Mas ela não é capaz de explicar todos os fenômenos. Nós temos aí, paralelamente hoje, a física quântica, cujos fenômenos são explicados pela mecânica quântica, não pela física relativística. Então está todo mundo agora querendo, os físicos, né, querendo elaborar uma nova teoria que englobe esses dois elementos. E aí, quando isso for alcançado, essas duas físicas vão ter sido superadas e vamos ter uma outra mais verdadeira. Entende a ideia de que a ciência ela oferece, ela constitui uma verdade aproximativa e efêmera, e depois vai ter outra, e depois vai ter outra, e vai ter outra. Isso para sempre vai ser assim. Este é o processo da física, não só da física, mas da ciência de um modo geral. Então, o cientista, ele deve ser alguém que diz assim, olha, eu não sou nada, eu não valho de nada. O título eu sempre falo, né, doutorado é documento para fazer concurso. Doutorado não é atestado de que alguma coisa que o indivíduo fala é verdade. Tá cheio de doutor falando de pseudociência, falando bobagem aí.
Então não é isso. Então o que o Mandetta está fazendo? Num sentido, ele é totalmente humilde, porque ele simplesmente diz assim, ó, eu não sou ninguém, tem a evidência científica sobre o vírus e eu estou fazendo o que a evidência científica indica que tem que ser feito. Então, neste sentido, sim, ele é humilde, porque qualquer pessoa que se comporta como cientista, ele tem que ser maximamente humilde. Num outro sentido, de que a humildade é a obediência de quem lhe é superior, nesse sentido não, ele não é humilde. Então, isso aqui, inclusive, está aparecendo o gato de Schrödinger. Eu até estava com a camiseta do gato de Schrödinger esses dias, que é uma alegoria aí muito importante na física quântica. Depois, se vocês quiserem, vocês pesquisam aí. Que é o gato que está morto e vivo ao mesmo tempo. Então, ele é humilde e não humilde ao mesmo tempo. É isso. Os cientistas, gente, são só pessoas que trabalham para produzir essas evidências e são totalmente escravos das evidências disponíveis. E elas contrariem ou não as nossas crenças. Então, esse é um elemento importante. As nossas crenças não têm importância. Só tem importância as evidências disponíveis. E aí a gente segue essas evidências. Ah, mas elas não são totalmente verdadeiras e não são imutáveis e não são universais. É verdade. Só que eu vou parafrasear o Churchill. Né? O Churchill dizia que a democracia é o pior sistema, exceto todos os outros. Então eu vou dizer assim, a ciência é o pior conhecimento, exceto todos os outros. Então ele é muito ruim, é muito limitado, é muito problemático, mas é o melhor que a gente tem. É o melhor que está tendo, tá bom? Um abraço, até a próxima.